Boa noite a todos os ouvintes. Obrigada, Paulo, por mais esse momento de podcast aqui com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Meu nome é Michele Cagliari, eu sou a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e comigo está a Cabo Betanin, da Rede Catarina de Proteção à Mulher, da Polícia Militar aqui de Xanxerê, e a Liliane Cavazin, que ela é assistente social do Hospital São Paulo. Então, boa noite, Betanin, seja muito bem-vinda. Boa noite, Liliane, seja bem-vinda. Como nós vamos falar sobre a violência doméstica familiar, né? Qual é a principal importância em destacar a violência? Porque não é só uma agressão física que acontece a violência, né? Boa noite, Michele. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos que nos acompanham. Gostaria de dizer que é um privilégio muito grande estar aqui e agradecer o convite por poder participar de mais esse movimento do Conselho da Mulher, que é muito atuante aqui no nosso município. Falar sobre violência doméstica e familiar é um tema muito complexo, né? Porque nós estamos falando a gente sempre tem que lembrar, né? Que a gente está falando daquela violência que acontece dentro de casa. Que envolvem as pessoas do nosso convívio, que envolvem as pessoas que a gente ama. E que não se trata de uma violência, de uma briga só entre o casal, né? Eu costumo dizer que a violência doméstica e familiar, ela transcende gerações, porque ela atinge os filhos desses casais também. Então, os reflexos, eles perpetuam pela vida toda daquelas pessoas envolvidas. A violência doméstica também, ela não tem cara, né? Ela não escolhe raça, ela não escolhe idade, ela não escolhe profissão, cargo que exerce, idade. Ela tá em todo lugar e, infelizmente, é muito presente. E quantos de nós, né, ou quantas vezes a gente ouviu aquela frase de quem briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Então, penso que é um momento único, assim, de levantarmos e nos questionarmos sobre muitas coisas, né? Hoje, nesse nosso momento, nessa nossa oportunidade. Quanta violência ficou escondida durante muitos anos por trás de uma frase como essa. Quantos nessa cultura patriarcal, né, nesse jeito que fomos criados, que a sociedade foi, né, educada, surgiu, quantos comportamentos agressivos que foram normalizados, né? Então, antes comentávamos, né, que a gente ouve falar também assim, mas antigamente os casamentos eles duravam mais, né? Será que não vale a gente refletir? Por que será que duravam mais? Será que não existia nada disso, né? Então é uma oportunidade muito, muito válida para a gente olhar para esse assunto que é de extrema importância. Exatamente, porque também não é só essa fala em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Existe toda uma submissão e ela vem de geração em geração, daquela mãe que diz assim, eu aguentei, aguenta você também. Até ter esse rompimento desse ciclo, dessa violência, né? Exatamente. E lá no hospital, como é que é, Lili? Então, primeiro, boa noite, Michele, boa noite, Betanin, boa noite, Paulo. Agradeço a oportunidade de vir representar essa instituição que é tão importante em vários sentidos e também quando nós tratamos sobre a violência contra a mulher. No Hospital São Paulo, nós temos profissionais, psicólogos, assistentes sociais, além de todo, né, o aparato de profissionais médicos, enfermeiros, mas quando há um relato, né, de violência contra a mulher ou quando há uma suspeita de violência contra a mulher,
sempre há esse trabalho em conjunto. O médico solicita, né, a avaliação do psicólogo, a avaliação do assistente social, para que a gente possa principalmente fazer o acolhimento dessa mulher, poder ouvir ela num espaço reservado, né, ter essa escuta atenta, né, e principalmente que a gente possa acolher. É tão difícil a mulher chegar e ter essa coragem de mencionar que ela foi vítima de uma violência. E aí está um dos maiores desafios, né? Nesse período que eu trabalho no hospital, eu acho que esse talvez seja o maior dos desafios, que é conseguir que essa mulher primeiro identifique que ela está passando por uma situação de violência. Vamos pensar que quando a gente vai procurar um atendimento de saúde, né, num pronto-socorro, num hospital, é porque a situação é uma situação já mais agravada. Então, tem vários aspectos que essa violência, né, ela pode acontecer. Muitas, né, das vezes a gente imagina que é só a violência física, que é aquela mulher que vai chegar com algum tipo de machucado, mas falávamos, né, anteriormente sobre a questão da autoviolência, né, da violência autoprovocada, que ela tem muito relação com a questão dessa dependência emocional que a mulher tem, né, desse agressor, né, nesse relacionamento abusivo. E aí quando ela não encontra apoio na família, quando ela não encontra apoio, né, na rede, né, no território onde ela reside, muitas vezes o pensamento é de encerrar com aquela dor de uma forma, né, que seja, de uma forma, né, provocando algo contra si, infelizmente. Então, a violência psicológica, ela tem essa impressão de que ela está muito presente, muito mais presente até do que a violência física. Com certeza. A violência psicológica, ela vai, o agressor, o violador, ele vai cerceando a vida daquela vítima. Ela vai deixando de participar na comunidade, ela vai se afastando da família. Então, é um tema extremamente importante. Quanto mais nós falarmos sobre isso, Michele, né, e Betanin, mais vai chegar até essas pessoas, né, que podem estar sendo vítimas de violência e que elas consigam ter principalmente uma rede de apoio. Exatamente, se me permite, Michele, quando tu fala assim de que um dos grandes desafios é que a própria vítima se reconheça como vítima, né? Eu concordo plenamente contigo e eu digo assim, que quando a gente fala também sobre esse assunto, é um momento para todos olharem para os seus relacionamentos. E por quê? Para a gente analisar, até voltar assim, ó, lá na nossa infância, a maneira como a gente foi educado, qual é a forma que eu aprendi de receber amor? O que eu estou aceitando, permitindo, né? Porque é justamente isso que tu falou, Lilian. Eu costumo dizer assim que a violência física, ela é o ápice, né? É o extremo. Uhum. E que a violência psicológica, ela é torturante. E que nem tu falou, assim, o agressor, ele vai cevando aos poucos, né? E isso passa anos e é uma limitação cada vez, né? Vai aumentando, assim, até um momento daqui a pouco da explosão aí de acontecer uma violência física. E identificar ser vítima durante esse processo da violência psicológica não é algo fácil. Não. Né? Então, algo que eu costumo sempre dizer é que, assim, para romper esse ciclo da violência, quando eu trabalho com os adolescentes, eu costumo dizer, né, a gente sempre tem que andar com a luzinha do alerta ligado e desconfiar e dizer, não, pera lá, será que é isso que eu quero para minha vida? Por mais que determinada situação acontecia dentro da minha casa, eu quero repetir isso nos meus relacionamentos. Então, e que busque uma rede de apoio, que busque ajuda profissional, né? Para trocar uma ideia assim, olha,
tá acontecendo tal coisa, será que isso é normal, né? Ou, né, trocar uma ideia com algum profissional. Romper o ciclo da violência, quando a gente pensa nesse rompimento, não vai ficar limitado somente à mulher. Mas aí tem os filhos, né? Exato. Quando a Betanin fala da questão de que tipo de relacionamento que eu estou vivenciando dentro da minha residência. Então, falar sobre a violência contra a mulher, a gente precisa falar sobre isso nas escolas. A gente precisa mostrar o que deve prevalecer no relacionamento, principalmente é o respeito. Isso. É o respeito. Então, a gente precisa tratar isso, deveria, né, esse assunto ser tratado ainda na escola. Muitas vezes em casa, o vô e a avó, o vô era agressivo com a avó, o pai é agressivo com a mãe. Ah, não, então se é assim, é normal. A forma como ele aprendeu a ver é assim aquilo, que né? acontece, que o relacionamento deve acontecer dessa forma. E não é dessa forma. Exato. Eu costumo dizer, Lili, só te interrompendo, que ninguém veio nessa vida para sofrer, né? Não. Ninguém veio para sentir dor, para ser humilhado. Não existe mulher que goste de apanhar. Nós somos todos seres humanos. Ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de estar num lugar onde você não tem vez, não tem voz, você só é humilhado, né? Ninguém gosta de estar nessa posição. Então, concordo plenamente. E até, né, falando nisso, assim, de nós enquanto pais, olharmos e questionarmos como nós estamos educando também os nossos filhos, né? E sim, eu acredito assim que pra gente, quando a gente tem um problema, né, pra gente combater ele, falando sobre, tendo conhecimento sobre, são esses momentos aqui de partilha e levando informações, né? Exatamente, é assim, quanto mais conhecimento, mais poder a mulher tem de decidir sobre o seu próprio destino, né? A partir do momento que ela se reconhece vítima, porque vem todo aquele contexto cultural e familiar lá de trás, que hoje a gente pode dizer desde 2006, que teve a Lei Maria da Penha, para cá, então vamos colocar de 2006, 2015, que teve a palavra feminicídio e entrou como um crime autônomo apenas em 2024. Então, assim, eu penso que isso, além de ser um assunto novo e, entre aspas, né, uma coisa subversiva para os controladores, né? Nas escolas existe também muito esse machismo estrutural. Então, nós fomos lá no passado, o conselho, como conselho municipal, né? Nós fomos nas escolas e fizemos uma palestra sobre violência cibernética, para eles tomarem cuidado sobre isso, sabe? E existe toda essa rede de Red Pill, de a machosfera e não sei o quê. Isso é tudo querendo resgatar o que nós estamos tentando desconstruir. Sim, exatamente. Desconstruir. Exatamente. Então, assim, a gente dá um passo para frente na informação, mas vem uma outra informação de um influenciador, de uma pessoa que tem mais, né, seguidores, e a gente retrocede 10 anos para trás. E como a gente precisa falar sobre isso, e volto a frisar isso, a importância de se falar sobre o tema da violência em espaços comuns. Por quê? A partir do momento, né, que a mulher até pode perceber, não, isso não tá legal, essa é uma situação de violência, estou vivenciando uma situação de violência. Mas aí vem a questão do descrédito dessa mulher. Ah, sim. A família, né, que idealmente deveria proteger, muitas vezes é a primeira a não acreditar, a desacreditar nessa mulher. Então, importante, né, que a gente consiga encontrar, essas pessoas consigam encontrar alguém como rede de apoio. Os profissionais dentro dos municípios têm vários serviços, tem o CREAS, tem o próprio Conselho Municipal da Mulher, que tem feito um trabalho brilhante, a Rede Catarina,
Então, tem profissionais, mas é importante que a família também acolha essa mulher. Que acolha nas formas mais amplas, né? Acolha para dentro da residência, se for preciso, numa situação de segurança que ela precisa estar lá, uma segurança, né, financeira, inclusive, né? Quando tem crianças envolvidas, quando tem filhos envolvidos, a gente precisa pensar no âmbito da proteção. Proteger a família, proteger essa mulher é proteger a família, é proteger os filhos, né? Então, a dificuldade, porque a gente tem essa percepção do que o violador é aquele cara marrento que está brigando, implicando com todo mundo. Então, E é uma pessoa comum. Que a maioria diz, não, mas é uma boa pessoa. Como né? que tu vai terminar o casamento se ele leva a comida para casa? Se ele nunca, né, sei lá, fez qualquer coisa, nunca né? te deu um tapa. Não é só apenas sobre isso, né? E entender assim, ó, eu penso que enquanto sociedade, sabe, a gente julga muito, né? Aponta muito o dedo. Ai, mas a fulana apanha a vida inteira, acho que ela gosta de apanhar. Tá porque quer. Tá porque quer. Não é. Ninguém. A dependência emocional, a dependência financeira, os filhos, não, a falta da rede de apoio, não é simples assim. E eu sempre costumo dizer assim que para romper esse ciclo da violência é um processo. E cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu processo. É a mesma coisa, cada um de nós, assim, quando busca autoconhecimento, né? Cada um tem o seu tempo e a gente tem que respeitar isso. E como a Lilian muito bem frisou antes, assim, acolher, dar esse apoio, sabe? Às vezes eu percebo no nosso dia a dia, assim, ó, que precisa um desabafo, precisa um norte. Uma psicóloga uma vez usou a seguinte analogia: quem está embaixo d'água, né, quem está imerso nessa violência e durante longos anos só consegue ver água. Sim. Então, por vezes essa mulher não vai conseguir sozinha sair dessa situação, né? Então, a importância de a gente se despir essas frases antiquadas de não se meter, né? E de estender o braço, de acolher, de conversar, ou simplesmente assim, ó, de se colocar à disposição. E o quanto é importante a mulher verbalizar, né, que está passando por esse processo, né, essa situação de violência. Porque enquanto profissionais nós acabamos ficando limitados também. Ninguém vai, né, isso a gente pode falar e a gente acredita, né, que isso aconteça também nos demais serviços. Há a presunção dessa veracidade, não precisa provar, né, que está sendo vítima de violência, né, para ter esse acolhimento, para ter esse atendimento. Tem aquela pergunta, mas o que tu fez para ele ter agido desse jeito, né? E muitas vezes, Michele, essa pergunta, ela acontece dentro da família. Claro. Sim. É a família. E a própria vítima, ela vai pensar, não, eu estou sofrendo essa violência porque eu estou errada. A culpa é minha. A culpa é minha, eu deixei de talvez, né, de desagradar em alguma situação, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Eu não fiz a janta certa que ele queria, eu não guardei ele só estava não passei a roupa certa. Alcoolizado. Ela já perdeu toda a identidade dela. Ele só fica agressivo quando está alcoolizado, né? Sim. A gente acaba normalizando, né, essa situação de violência, né? Porque ela vem normalizada. É uma forma de negação, é uma forma de negação também. Sim. Porque a gente poder relatar, né, que a gente é vítima, foi vítima ou está sendo vítima de violência, para a grande maioria das mulheres, e eu imagino que seja assim, não sei se é vergonhosa a palavra, mas é desafiador. Mas porque tu não sabe aonde
de que forma que vai ter essa reação. Exatamente. Né? E por conta de todo esse julgamento da sociedade, Exatamente. né? E ela já se sente fragilizada por todo o contexto, né? E muitas vezes vem num relacionamento abusivo, insere aquele relacionamento, como é importante a gente falar sobre violência, mas também trabalhar com os agressores. Porque esse relacionamento vai encerrar, esse agressor vai ter um novo relacionamento e muito provavelmente vai estar envolvido num novo ciclo de violência, né? Como a gente precisa trabalhar com o agressor também. A gente precisa falar sobre a violência, mas a gente precisa trabalhar para que esse agressor não siga, né, fazendo novas vítimas. É fundamental. Eu sou super defensora disso, assim, que a gente tem que empoderar a vítima, né, fortalecer ela, mas a gente também tem que trabalhar a conscientização do agressor, e trabalhar os filhos, né, os adolescentes, né, parceria com as escolas, enfim. E quando lá no início da minha fala eu falava assim que falar sobre violência doméstica e familiar é muito complexo, porque olha quantas situações que envolvem, né? E essa questão dos agressores entra até, e quando falávamos de como estamos educando os nossos filhos, né? Nós precisamos falar sobre inteligência emocional. Exatamente. Nós precisamos falar sobre como lidar com as nossas frustrações. Os nossos sentimentos. Exatamente, porque o que a gente tem visto com esses altos índices aí de feminicídios, e eu acabo acompanhando mais aqui na nossa região, né? E aí tu vai vendo as reportagens, as investigações e lá, possível motivação, não aceitou o fim do relacionamento. E o outro não aceitou o fim do relacionamento. E outro não saber lidar com a frustração do fim de um relacionamento. A perda do controle. A perda do controle. Então, assim, eu gosto muito de uma fala do Paulo Germano, que é um jornalista do Zero Hora, que a respeito disso, assim, ele fala que o resultado desses, ou né, uma possível justificativa de todos esses, desse alto índice de feminicídio, é a questão do homem perder o poder, né, sobre o controle. Desfaz toda uma narrativa que ele tinha criado na cabeça dele, né? De que ele era o provedor, o gerenciador, o controlador daquela, né? Daquele relacionamento, daquela família. E que quando a mulher decide sair daquele relacionamento, tipo, o mundo dele desmorona. Exatamente. Né? Então, assim, eu gosto e eu acho que faz sentido, assim, a fala dele, e ele faz uma pergunta, ele diz assim, a pergunta não deveria de ser por que o homem mata, mas por que ele acha que deixar de mandar é deixar de ser homem. O direito, né? Como é que ele pode pensar, é a mesma coisa, a situação do vicaricídio, né? Como é que ele se dissocia da situação de pai e genitor, de protetor, para atingir os filhos ou ascendentes, os sogros, alguém que seja protegido por aquela mulher que ele não quer perder. Então ele ataca. Como é que se dissocia? Como é que ele perde esse amor? Ou nunca teve amor? Isso. Parece uma coisa à parte, assim, que... É muito comum essa questão da alienação parental, que nós chamamos. É uma outra forma de controle sobre a mulher. Não, se você se separar, os filhos vão ficar comigo. Sim. Eu tenho um maior poder financeiro, um maior poder econômico, eu posso contratar um bom profissional, um bom advogado, e eu vou tomar teus filhos, né, os nossos filhos. Então, também é uma forma de controle. Claro. Então, daí a importância dessa orientação, né? Nós temos a Defensoria Pública, né? Tem esses órgãos que essa mulher pode buscar essa informação, sim. né? Tirar o Ministério Público, a Defensoria, Ministério Público, a né? própria subseção da OAB, com tem as certeza. portas Mas abertas, né? precisa saber qual é a resposta correta para aquela pergunta que está sendo feita. Quando eu desconheço, quando eu não conheço o meu direito, quando eu não sei, né, ou mesmo não consigo ter essa percepção de que isso também é violência.
Sim, essa alienação exatamente. parental. Sim. É uma forma de controle, é uma forma de domínio. Exatamente. É processos que se arrastam por anos, daí termina aquele processo, começa outro, eu quero diminuir a pensão, sabe? Então, nenhum momento aquele tá está... É a prioridade, É né? a prioridade. A prioridade é o Atingir ataque, Atingir a esposa, exatamente. aquilo que ela mais ama. Eu costumo dizer assim, ó, chegam casos, né, na Rede Catarina que eu falo pra minha colega, eu juro que quando Deus olha pra isso, ele não acredita que o ser humano está capaz de fazer tudo o que está acontecendo, sabe? Então, é um momento muito desafiador da história que nós vivemos. Sim. Mas que é um momento que a gente não pode retroceder, né? A gente tem que se unir, buscar. E como a Lili falou, assim, nós temos aqui em Xanxerê uma rede municipal de atendimento muito atuante e muito unida, né? Isso. Até agora, no mês de abril, a gente se reuniu, as diversas instituições aí, e nós temos muita proximidade, muito troca de informação, sabe? Semana passada mesmo eu chamei a Michele pedindo socorro, ó, eu tô com tal situação, tem como vocês, enquanto OAB por elas, darem um apoio? Prontamente teve voluntárias, então assim, existe uma rede de apoio, muito, né? Então assim, Exatamente, procura, assim, muito atuante, muito boa aqui em Xanxerê. Então que essas mulheres, que essas vítimas não hesitem em procurar ajuda, em trocar uma ideia. Por vezes assim, mas eu tenho medo de registrar o boletim de ocorrência. Mas vem até nós, vamos conversar, vamos ver os diferentes caminhos que a gente pode, que essa vítima pode andar, e a escolha é ela que faz, né? Exatamente. Tem a fala de vocês a respeito das crianças, como elas receberam amor, tudo que elas passam também dentro do convívio familiar, mas a gente não pode esquecer que no século passado, que foi em 1900, que a gente está só apenas há 26 anos, né, do século passado, mulher não votava e criança era desacreditada. Aí a criança vinha, falava alguma coisa, ela está mentindo, ela está fantasiando. Muitas e muitas vezes eu escutei essas falas de mães desacreditando os filhos. E com a mulher não é diferente. A mulher não é diferente. A mulher é desacreditada por uma série de situações, né? De contexto que vem do patriarcado, vem com aquele psicólogo, psiquiatra Carl Jung, né? Que veio trazendo toda essa questão machista, não é só patriarcal, mas é paternalista. Eu te dou para receber, né? Eu vou fazer para receber. O pai entrega a filha no altar, né? Ele é dono daquela mulher, entrega para ela ser de alguém. Propriedade de outro homem. Né? Então existe todo um controle do corpo feminino. Ainda tem, né, Michele? Eu acho que a gente avançou muito nesse sentido, né? Sim. E é um tema sensível, né? Então a gente entende que quando tu menciona, né, que tem muitas vezes influencers que não têm conhecimento, mas que têm um grande número de seguidores e que falam qualquer coisa, né, acabam tendo muitas vezes mais crédito do que os próprios profissionais, né, Michele? Mas eu acho que a gente avançou muito e a gente não pode parar. A gente precisa continuar mobilizando, a gente precisa falar. Quanto mais nós pudermos falar sobre isso, eu acho que o assunto não pode esfriar. E aquilo que tu disse antes, né, Lilian? Falar sobre em locais comuns. Sim. Falar lá dentro da igreja. Sim, né? É um lugar que se reúnem tantas pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. Porque, por exemplo, assim, de toda essa questão cultural e da maneira como nós, né,
nos foi imposto, que cada um, às vezes assim, o que eu tolero ou aceita, para ti não serve. Sim. Mas que a gente falando e levantando esses questionamentos, que cada um tenha essa autonomia da percepção, né? O que permite, o que aceita para sua vida e o que não aceita. Então, é isso, eu acho que o caminho é justamente esse, né? Falar cada vez mais, os meios e os canais de denúncia para situações de flagrante é o 190, é o 180, né? Os profissionais dispostos aí para ouvir, para acolher, existem inúmeros de toda a rede, como falamos aqui no nosso município. Então, que essas mulheres, que essas vítimas não tenham medo, receio de julgamento da sociedade e que elas não estão sozinhas nesse processo, né? Que existe toda uma rede de apoio. Assim como a Betanin falou dos canais, né, de denúncia, é importante a gente mencionar que quando a gente tem essa identificação lá no hospital de uma mulher vítima de violência, nós temos um documento que chama um formulário do SINAM, que é um Sistema Nacional de Agravos de Saúde. Então a gente precisa informar que essa mulher foi vítima de uma violência. Por que é importante a gente identificar, né, essa vítima, né, que essa vítima possa relatar essa violência? Porque quanto mais nós pudermos registrar, isso é dado, isso é número. Sim. E a partir disso são pensadas políticas públicas. Então, quanto mais nós falarmos, então é uma cadeia, é uma engrenagem, na verdade, né? Então, quanto mais nós falarmos, a gente espera que essas mulheres possam se reconhecer, as que estão passando por uma situação de violência, e que possam buscar ajuda, né, de todas as formas possíveis, né, buscar ajuda, porque isso vai nos fortalecer enquanto rede de proteção, enquanto rede de atendimento, porque a partir daí é que os nossos governantes vão identificar, olha, está aumentando o número de mulheres vítimas de violência. Tem muita subnotificação. Sim, quando eu digo que se né, a mulher não relata que é vítima de violência, aquele machucado no braço, machucado no rosto, ela diz, eu bati. O relato dela é preponderante. Sim. Então, a gente não pode pôr qualquer coisa, a gente precisa ter o relato dela para nós podermos notificar. Mas para a gente entender o quanto isso ele vai fazendo parte dessa engrenagem e que retorna depois como um avanço, como uma política pública, para que nós não precisamos chegar ao ponto lá da Maria da Penha de chegar àquele caso extremo para daí ter uma lei. Os direitos humanos tiveram que teve que ter uma intervenção exatamente para poder. Isso, então que isso é importante para que a gente possa também, né, ter essas políticas públicas, ainda mais políticas públicas voltadas ao atendimento da mulher. Exatamente, e a informação, a orientação, não só assim a Rede Catarina indo no colégio, sim, né, mas vários profissionais, porque o colégio também é a porta de entrada de denúncia. Com certeza. Sim. A criança ou adolescente, ele sofre violência dentro de casa, aonde que ele vai buscar apoio? A maioria das situações de violência, ou dos relatos, vem lá da escola. Vem da escola, é o professor, é o colega, que aí vai para um outro professor, enfim. Mas a partir do momento que eu tenho a informação, o que fazer? Também eu preciso saber. A história de briga de marido e mulher não se mete a colher. Não, precisa orientar. Precisa passar para o serviço de referência. Eu preciso conhecer quais são os serviços dentro desse município que eu estou atuando. Numa situação de violência, eu preciso saber onde que eu vou encaminhar essa mulher. Exatamente. Eu vou mandar lá para a delegacia, eu vou encaminhar para a polícia, chamar a polícia militar, eu vou encaminhar lá para a OAB, eu vou encaminhar para a Defensoria Pública. Então, no espaço que eu estou atendendo, que eu estou atuando, eu posso escolher trabalhar num espaço onde eu vou atender a situação de violência. Eu posso escolher.
Mas eu não posso escolher a minha conduta quando eu estou na frente de uma situação de violência. Eu não posso ser omissa. Né? Sim, então, a gente tem muitas pessoas que podem dizer, mas eu tenho dificuldade em lidar com isso, né? Eu vivenciei uma situação, né? Então, chama um colega, ou que possa, né? Então, a gente tem escolhas enquanto profissionais. Então, eu posso escolher estar num espaço que acolhe mulheres vítimas. Agora, eu não posso escolher ser omissa numa situação onde eu identifiquei, onde a mulher me relatou a situação de violência e que eu preciso orientá-la, eu preciso encaminhá-la e não posso ser omissa. Maravilhoso. E enquanto polícia militar, né, a gente está 24 horas por dia na rua, as guarnições no atendimento, e enquanto programa Rede Catarina de Proteção à Mulher, nós estamos lá de segunda a sexta, disponíveis para acolhimento do meio-dia às 19. Tem o nosso WhatsApp disponível também. E hoje nós acompanhamos aproximadamente 230 mulheres que registraram o boletim de ocorrência, que pediram medida protetiva e que nós acompanhamos via WhatsApp, fizemos visitas preventivas, nós temos acesso direto no processo de medida protetiva delas, então qualquer situação de descumprimento ou situação nova que acontecer, nós informamos imediatamente lá para que o Ministério Público e o Poder Judiciário tomem uma providência, né? E também temos disponível uma ferramenta que é muito importante, que é o botão do pânico. É uma forma silenciosa, né? Um aplicativo de celular, é uma forma silenciosa e de prioridade mais rápida para acionar a Polícia Militar. Então, trabalhamos também em parceria com as escolas, mais com os adolescentes para levar esse conhecimento para eles. Eu sempre falo assim, eu sou suspeita porque eu acredito que é lá onde acontecem as maiores transformações, no ambiente escolar, provocando esses questionamentos para eles refletirem sobre, olharem para a sua vida, para o seu contexto, ver, né, analisar os seus relacionamentos. Então a gente trabalha bastante em parceria com as escolas e temos um avanço também, né, meninas, aqui no nosso município agora, que está tendo grupo de atendimento aos agressores, né? Sim. Eu sei que o fórum aí, em parceria com a UNOESC, o curso de psicologia, enfim, fundamental, assim. Então, estamos tendo a nível de município trabalhos fantásticos, várias frentes para combater aí a violência contra a mulher. Isso é muito importante. É muito importante também conhecer esse fluxo que vocês comentam. E também alertar que o descumprimento da medida protetiva aumenta a pena. É crime, né? É um crime. Isso aí. Então, assim, não é uma impunidade porque ele está solto. Exatamente. Né? Está sendo monitorado. Está sendo monitorado. Paralelo a toda essa conscientização que nós trabalhamos, existe a parte penal, existe as penas, o cumprimento, a represália daquela atitude. Exatamente. Quanto é importante o botão do pânico, né? A Betanin falava da questão de uma forma de você pedir ajuda, de uma forma que tu consiga pedir ajuda sem silenciosa, né? Sem precisar ligar, sem precisar ligar, né? O quanto esse foi um avanço, eu acho muito importante. Muito importante. Então, se nós considerarmos aqui no município de Xanxerê 290 mulheres... 230 hoje. 230 é um número elevadíssimo, né? Elevadíssimo. E se nós olharmos as estatísticas das situações onde que infelizmente culminou com a morte da mulher, né, são mulheres que às vezes, né, algumas delas sequer tinham buscado ajuda, né? Sim. Sequer tinham buscado. A que dá para ver pelo anuário de segurança pública, a maioria dos feminicídios constam lá como o agressor não teve boletim anterior. Não. Né? Então, assim, é o ciclo de violência.
É a lua de mel, é o momento de tensão, é a agressão, é o pedido de perdão, lua de mel de novo e cada vez vai ficando cada vez mais grave. Cada vez a violência tende a ser maior, né? Sim, então, né? cada vez maior, né? Infelizmente. E é assim, a questão psicológica, sabe? A violência psicológica, que é difícil você determinar olhando, a menos que a pessoa esteja tão transtornada, que ela esteja incapacitada, ou mesmo como você falou, no autoextermínio, né? Mas assim, a violência psicológica, ela é assim de uma sutileza e ela vem crescendo junto com a mulher nos anos, né? Vem vindo desde criança, né? É preocupante, Michele, quando a gente pensa, né, de que essa situação dessa violência psicológica, essa mulher pode ter sofrido essa violência já lá na casa, sim, né? Sim. Essa violência muitas vezes do irmão, né? Poderia também, né, ser esse agressor, né, de alguma forma, essa violência psicológica. E é uma coisa, é uma situação que a gente não, né, quase não se fala, né, da gente entender essa violência psicológica, entender quando a Betanin fala da importância desse autoconhecimento, né, a gente poder entender e reconhecer as nossas emoções. Reconhecer as nossas emoções e conseguir reconhecer no outro essas emoções também, né. Então, é um processo difícil até a gente conseguir fazer, não é da noite para o dia. Não é no estalar de dedos que tu vai, exatamente. E esse ciclo que a Michele fala, né, o ciclo da violência é isso. Infelizmente, né, então tem essa questão, às vezes faz o boletim de ocorrência, né, daqui a pouco seu relacionamento, né, retomado, volta, né, uma nova situação de violência. E pensar, né, de que essa violência ela vai acontecer independente da classe financeira, da classe econômica, né, dessa família, né, ela está em todos os espaços. Exatamente. Alguns mais velados, sim, né, alguns mais velados, mas a violência acontece em todos os espaços. Eu costumo sempre dizer assim que eu não quero que me interpretem que eu sou contra casamento, né? Ou que eu estou para destruir, né? Orientando para separação. Não, muito pelo contrário. Mas eu acho que nesse processo todo de autoconhecimento, de olhar para os próprios relacionamentos, nós não fomos nem educados para ter diálogo com o nosso companheiro, né? Para falar assim sobre as nossas emoções, para falar sobre uma conduta que tu não gostou, para tentar encontrar um equilíbrio nesse relacionamento. Então, por isso eu volto a dizer assim, falar sobre violência doméstica e familiar é olhar para uma série de situações do nosso dia a dia que, se ajustadas, sim, se equilibradas, evitam fim de relacionamento, evita, né, hoje o que pode ser buscar ajuda, exato, né, para quem não chega a esse ponto. Exato, e sem preconceito, assim, ainda a gente ouve assim, e muito mais por parte dos homens, assim, que buscar terapia de casal, buscar psicólogo é coisa para louco. Não, é coisa para nós, seres humanos. É algo natural. Então, olha quanta coisa que nós precisamos, quantos tabus que nós precisamos quebrar, né? Exatamente. Então, é um processo que não é do dia para noite. A gente tem essa percepção, né, de que a sociedade entende o buscar ajuda como um sinônimo de fraqueza. Exato. Muito pelo contrário, né? Exatamente. É ato de coragem. E aí pensando principalmente, a mulher acho que até busca mais ajuda, né? Agora, sim, a questão do homem, aí tem um amigo fazendo chacota, né? Tá fazendo, né? É de uma educação, né? De uma educação que diz assim, engole o choro, aguenta, homem tem que ser forte. Homem não faz isso. Exatamente. Homem não chora, né? E não existe isso, né? Eu costumo dizer assim que dentro do relacionamento você precisa ter equilíbrio,
né? Você não precisa ser o homem, suportar tudo. Eu digo que na nossa vida, quando você divide, né, compartilha sobre cargas, se torna mais leve, não fica oneroso para nenhum dos lados, Exatamente. né? Então, mas isso é uma coisa, é uma evolução, né, sim. entre o casal que se conversa. Porque tem muitos relacionamentos, né, que a gente vê, existe uma série de humilhações em público, como você comentou, deixa de se relacionar com a família, vai cortando, né, os laços, né? Aquela mulher perde a rede de apoio, né? Então, como é que você vai falar isso com uma pessoa controladora, sabe? Outra coisa que nós temos muito presente hoje também, desculpa, amiga. Não. Outra coisa que a gente tem muito presente hoje em dia é essas situações de violência associadas ao uso de droga. Sim. Né? Tanto bebida alcoólica quanto drogas ilícitas. E isso também é algo que pode se buscar ajuda, né? Ou deve, porque eu sempre costumo falar que não existem palavras que descrevem o estrago que a droga faz numa família, sabe? Então, é muito... não é vergonhoso, é ato de coragem, buscar ajuda, compartilhar, porque aquela família da propaganda da margarina, eu não sei se existe, né? Então, assim... Isso, né? Exatamente. Então, aquela família perfeita de redes sociais... Correndo com o cachorro no bosque. Né? Então, assim, ó... Um pouco dessa pressão da sociedade para que as pessoas tenham aquele comportamento. Isso, aquela conduta. Eu preciso estar feliz o tempo todo, eu preciso estar... seguir o que a moda me dita, eu preciso seguir um padrão, né? Sim. Então, as redes sociais, infelizmente, tem esse lado, né? E é onde a gente fala, né? Dessa questão de que as pessoas têm perdido o costume de ter esse contato social. Sim, né? Exatamente. De sair, de se encontrar entre amigos, de viver, né? De verdade, né? E cada vez mais as pessoas vão se enclausurando lá dentro de casa e o contato social é por intermédio de um celular. E o mundo acontece eu tenho, sei lá, 1000 amigos numa rede social, mas se eu sair eu não encontro uma pessoa, um amigo, né? Para ter uma conversa. E aí tem essa pressão das redes sociais, desse padrão, né, do relacionamento. Padrão de beleza, todo padrão... mundo de relacionamento. Sim, todo mundo feliz. Não é assim. Isso é muito cruel, quando a gente sabe? fala, né, dessa necessidade de reconhecer essas emoções, a gente entender que tudo bem, a frustração faz parte. A frustração faz parte. Trabalhar essa questão da violência, eu entendo que é uma mudança de geração. Exatamente. É um trabalho que a gente vai plantar hoje para colher nas nossas gerações futuras. Na próxima. Exatamente. Mas que bom que hoje a gente está cultivando isso. Isso. Que a gente pode cultivar e plantar essa semente. Ela vai germinar, a gente precisa ficar regando o tempo todo. Em algum momento ela vai dar seus frutos, né? Hoje se a gente for pensar na geração lá das nossas mães, das nossas avós, quanta coisa a gente evoluiu. Sim. Mas ainda a gente está longe do necessário, do que é o ideal, né? Do que é o ideal. Naquele tempo, para ela trabalhar fora, tinha que ter assinatura... Permissão. Sim. É uma permissão do marido, né? Muitas nem cogitavam, analfabetas, não existia uma faculdade que aceitasse essas mulheres, sabe? Não existia isso, né? Então, existe... Hoje... A gente está bem, sim, a gente está com os nossos direitos quase garantidos, né? Mas, gente, assim, falta muito. Sim. A nossa luta precisa continuar, né? Falta muita coisa. Porque também a gente falou de violência psicológica, violência física, o vicaricídio, nós falamos. Mas tem a violência patrimonial, tem a violência moral, outras, sexual. Tantas outras, né? Então, assim, o leque da violência contra a mulher só aumenta. Só aumenta.
Sim. Né? Então, assim, hoje vamos falar sobre a violência doméstica, mas ela engloba tanta coisa. Sim. Que vai, tem Sim. assunto, né? Sim. E aí, Michele, me passou agora pela cabeça a questão das mulheres que moram lá no interior. Sim. E aí eu lembrei do projeto das sacolinhas, né? O quanto é importante fazer chegar essa informação até lá de uma forma que elas tenham acesso. Exatamente. Quando a Betanin fala a gente fala na igreja, né? Tinha o grupo das mulheres, no interior tinha muito isso, né? O grupo das mulheres, que era quando lá tinha uma palestra. Clube de Mães. O Clube de Mães, isso, o Clube de Mães, isso. Quanto a gente precisa retomar isso. É uma forma de participar e é ali que vai chegando essa informação. Aqui em Xexerê tem um movimento das mulheres campesinas que Muito é fantástico. Sabe? Nós tivemos lá fazendo uma fala, que era para nós falar 40 minutos, nós ficamos das 10 ao meio-dia e meio lá, né? Porque assim, a conversa vai fluindo, as coisas vão acontecendo. E a questão da sacolinha, foi um projeto que eu fiz em 2021, em plena pandemia. Né? Então eu montei uma sacolinha que eu queria que chegasse lá no interior. Sim. Isso é fantástico, lá. O projeto, Michele. E ele tinha esse original, tinha o ciclo da violência e um pedido de ajuda, busque ajuda, não se cale, não sei o que, né? Aí a Polícia Civil encampou esse projeto. Daí mudou o layout, colocou um QR Code que eu achei fantástico. Né? Tem o Disque 181, que é aqui de Santa Catarina. E assim, até hoje, o primeiro lançamento aqui foi em 2023, agosto de 2023. Aí em 2024 teve em Chapecó. E até hoje as sacolinhas estão circulando pelo comércio. Porque elas não chegam só aqui, elas estão numa lixeira, elas estão guardando alimentos, elas já chegaram visíveis lá no interior, elas já estão no interior, que era a minha preocupação no meu trabalho naquela época. E muitos desses lugares não têm acesso à internet. As pessoas são pessoas que têm um grau de instrução baixo, que muitas vezes não sabem mexer com o celular, um recurso tecnológico. Então, lembrei agora também da importância do trabalho do agente comunitário de saúde, que é aquela que vai de casa em casa. O agente comunitário de saúde é um dos profissionais que eu acho que mais tem mais conhece, né, o território onde a gente está inserido. Sim. Porque ela mensalmente vai lá na casa daquela família. É onde consegue chegar até lá a informação, o rádio, né? Ou a internet, o podcast, enfim, são várias formas, são estratégias diferentes, são frentes diferentes para chegar essa informação até o máximo de mulheres que a gente possa alcançar. Né? A gente precisa pensar várias estratégias, encontrar vários parceiros para que isso chegue até lá. A história da sacolinha é fantástica, Michele, né? É uma forma de chegar até lá, porque a gente, né, guarda um alimento, né, carrega para cá e para lá e olha, tá diferente a sacolinha, não tá mais só branquinha aqui. O que tá escrito? Exatamente. O que tá escrito, né? Ontem eu fiquei sabendo que em São Domingos um mercado tá... Olha que legal. Estamos também usando as sacolinhas. Assim, então, há toda uma cooperação por trás disso, né? Societária. Sim. Que faz também acontecer. Então, se todo mundo se engajar, a coisa vai... Vai funcionar, né? Um dia por vez, né? Um dia de essa engrenagem vez, que a gente fala, né? Tudo isso são espaços extremamente importantes, né? São ações importantes e que fazem parte dessa engrenagem, para que a gente consiga se movimentar, para que a gente não fique parado, para que a gente possa ir evoluindo. Exatamente. E eu acho que a grande mensagem é isso, né? Nós somos uma geração e estamos aí para romper ciclos. Sim. Seja na nossa vida, seja lá fora na sociedade, e que a gente pode fazer diferente. Quantos espaços são liderados por mulheres? Que a gente possa olhar para essas mulheres e ter essa percepção de que eu também posso. Isso. Que eu também posso. Exatamente, né? que ela seja uma fonte de inspiração. Exatamente. Mesmo que ela só caminhe com a cabeça erguida, mas que ela seja uma fonte de inspiração. Que essas mulheres que estão passando por uma situação de violência consigam perceber que
elas podem, né, sair daquela situação, elas têm várias formas de buscar ajuda, de que não é fácil, de que de fato, né, precisa muitas vezes ter essa percepção que talvez a gente não vai ter o apoio que a gente gostaria, que esse apoio muitas vezes vai vir de um serviço e não da família, mas que ela não está sozinha. Eu costumo dizer que a gente tem que escolher o difícil da nossa vida, né? É difícil estar num relacionamento assim abusivo e também é difícil o processo de sair dele. Sim. Né? Mas volto a frisar que eu falei antes que ninguém veio nessa vida para sofrer, né? Que todos temos o direito de ser quem a gente realmente é e que essas mulheres não estão sozinhas, que nós temos uma grande rede de apoio aí para acolher, para apoiar e nos colocamos sempre à disposição. Que bom. Então, se você é vítima ou conhece alguém vítima de violência, denuncie. Em caso de emergência, ligue Disque 190, Polícia Militar. Disque 180, 181, que são os canais de denúncia. Disque 100 para os direitos humanos, denúncia nos direitos humanos. Procure um CREAS do seu município, quem está assistindo, né, de outros lugares. E eu agradeço de todo o meu coração a presença de vocês no podcast do Conselho. Estou bem feliz que vocês estão aqui. Muito obrigada. Obrigada, Michele, pela oportunidade. É sempre grandioso poder falar sobre isso, plantar uma semente, né, como nós falamos, e que a gente nunca desista e continue cada vez mais se apoiando. Obrigada, Paulo, mais uma vez por esse espaço. Gratidão. Igualmente agradeço a Michele, o Conselho faz um trabalho fantástico, né? Eu acho que a oportunidade, né, de poder elogiar também e fazer essa fala direcionada a esse movimento, né, dessas mulheres tão inspiradoras, né, que estão aí dia a dia, né, batalhando para justamente ajudar tantas outras mulheres. Exatamente. Poder falar também enquanto serviço de saúde, né, que o hospital está lá também, né, à disposição para essa mulher que está numa situação de violência, que vai para algum atendimento, que ela se sinta, né, encorajada a pedir ajuda, que todos os profissionais de lá, onde ela for pedir ajuda, eles vão estar sabendo direcionar, buscando um profissional que pode orientar e que, principalmente, né, a mulher que está sofrendo violência, ela não está sozinha. Isso aí. Obrigada, Michele, obrigada, Betaninha, agradeço a oportunidade de contribuir. Paulo, obrigada pelo espaço. Obrigada, Paulo.